Os americanos têm medo da China não por causa de algo que a China faça, ou mesmo por seus SUVs mais eficientes, ou sua infraestrutura. Os Estados Unidos têm medo da China porque ela existe. É o exemplo mais puro de ansiedade existencial. A palavra para isso é angústia. Em outras palavras, é a China, por seu próprio sucesso e existência, que desafia esse tipo de suposição fundamental da identidade coletiva americana, a de que somos superiores, excepcionais. Hello everybody. This is Pascal. Olá a todos. Aqui é o Pascal do Neutrality Studies e hoje estou conversando novamente com o professor Michael Brenner. Michael é professor emérito de Assuntos Internacionais na Universidade de Pittsburgh e Fellow no Centro de Relações Transatlânticas da Johns Hopkins. Michael, bem-vindo de volta ao canal. Michael, welcome back to the channel. Bem, mas de volta, Pascal, então era essa a questão. Likewise, you always have like... Da mesma forma, você sempre faz observações muito boas. E recentemente me disse, em uma troca de e-mails, que tinha algumas ideias novas sobre a conexão entre a política interna dos Estados Unidos e suas relações exteriores. Por que você não nos conta o que está observando? Why don't you tell us what you're observing? Bem, vamos começar, antes de tudo, descrevendo o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão passando, de fato, por uma turbulência política que beira o revolucionário, e isso está abalando a República em suas fundações. Agora, é compreensível que esse fenômeno deixe muitas pessoas perplexas, especialmente aquelas que são responsáveis pela liderança de outros governos. É desorientador, é confuso, e trouxe elementos de grande incerteza. Então vamos tentar nos colocar na posição desses líderes e assumir que eles são pessoas razoáveis, racionais, não desconectados da realidade e não sobrecarregados por seus próprios dogmas e visões estereotipadas sobre a América e o resto do mundo. Francamente, não tenho certeza se há líderes no Ocidente coletivo que mereçam essa caracterização de serem razoáveis, racionais, com os pés no chão e sensatos, mas vamos ser caridosos. E se isso for difícil de acreditar, vamos pensar em outros líderes que estão, o Sr. Putin em Moscou e o Sr. Xi em Pequim. Acho que a primeira coisa a dizer é que os Estados Unidos de hoje, e particularmente o governo dos Estados Unidos e todo o sistema político dos Estados Unidos, não são o que historicamente foram. Está passando por uma transformação, e é uma transformação que atinge algumas de suas características fundamentais. Acho que é justo dizer que até agora os Estados Unidos não são mais uma república constitucional da maneira que foram desde sua fundação. Não em todos os aspectos, mas em aspectos importantes. Na prática, em termos funcionais, os Estados Unidos hoje operam e tomam decisões de forma autocrática, e o principal autocrata, claro, é o Sr. Donald Trump. E ele se cercou de uma coleção estranha de aliados. Alguns deles são, francamente, figuras excêntricas, esquisitos e desajustados que não têm nenhuma qualificação real para ocupar cargos de alto escalão. De qualquer forma, ele não é apenas o tomador de decisões final, mas são seus impulsos, suas próprias motivações e necessidades pessoais que determinam como o governo dos Estados Unidos se comporta, tanto internamente quanto no exterior. Então, acho que há algumas coisas que devemos ter em mente ao nos perguntarmos como outro país, outro governo, lida com essa situação. Porque a presença dos Estados Unidos no mundo ainda é predominante. É algo enorme, se preferir. E os Estados Unidos certamente não estão voltando ao isolacionismo. O país continua vendo seus interesses e preocupações em praticamente todos os cantos do mundo, e se enxerga como tendo prerrogativas para agir, intervir e influenciar o que acontece em todas as regiões do planeta.
Então acho que a primeira lição é: não assuma que os Estados Unidos estão voltando a algum tipo de isolacionismo, algum neo-isolacionismo. Não estão. O outro erro a evitar é tentar normalizar as ações individuais dos Estados Unidos, seja em questões econômicas, como a imposição draconiana dessas tarifas extraordinárias, seja na forma de hostilidade em relação à China, que se manifesta em antagonismo generalizado, ou ainda em seu comportamento no Oriente Médio, onde está confrontando o Irã, podemos voltar a isso depois, e se vinculou, assim como administrações americanas anteriores, ao governo israelense, apoiando plenamente as medidas mais extraordinárias e draconianas que este está tomando, incluindo o genocídio em Gaza, que agora se espalha por meio da limpeza étnica na Cisjordânia, além de ações militares na Síria, Líbano, etc. Nesse sentido, esse é o único exemplo, é claro, em que houve continuidade na política americana. Mas seria um erro presumir que há algo de normal no que os Estados Unidos estão fazendo nessas outras áreas. E eu acho que o começo da sabedoria é reconhecer que o mundo está lidando com uma Washington, por assim dizer, que nunca conheceu antes. Está lidando com um tipo de presidente americano que, de forma alguma, é normal. Ou seja, sua personalidade e caráter não se encaixam no espectro normal de personalidades que se associaria a um líder nacional, muito menos ao presidente dos Estados Unidos. Você não precisa se aprofundar muito nisso, mas de fato o Sr. Trump foi chamado por psiquiatras de narcisista clínico, um tipo específico de narcisista chamado narcisista maligno. Isso se manifesta em seu modo característico de intimidação, bullying, total egocentrismo e autoabsorção, além de uma total incapacidade de sentir empatia ou até mesmo compreender as motivações, pensamentos ou interesses de outras pessoas. Essa é a realidade. Agora, podemos falar em um momento sobre o que isso significa especificamente em termos de iniciativas individuais da política externa americana e, de forma mais geral, em relação à concepção deste governo ou deste presidente sobre o mundo e como pretende agir e está agindo no mundo. We should do that, but I would like maybe to ask you Devemos fazer isso. how you see Mas eu gostaria de perguntar como você vê a continuidade da política externa dos Estados Unidos. Porque existem duas correntes de pensamento sobre isso. Uma diz que Donald Trump é o oposto do governo Biden. É completamente diferente. E, na verdade, tem uma abordagem totalmente nova, especialmente quando se trata da Rússia, e um desejo genuíno de reconfigurar a política externa dos Estados Unidos para algo que possa coexistir com os russos. O discurso de posse de Donald Trump afirmou que os Estados Unidos, ou seu governo, seriam lembrados pelas guerras que encerraram e pelas guerras nas quais não se envolveram, e assim por diante. will be remembered for the wars they ended and the wars that they didn't get into and so on. Then there's the other school of thought. Então há outra linha de pensamento. E esse argumento foi apresentado por outro comentarista no YouTube, Brian Berletic, de que o que estamos vendo é apenas uma versão diferente da continuidade da agenda, ou continuação da agenda, com uma retirada diferente, porque os Estados Unidos bateram de frente com a Rússia. A ideia original de fragmentar a Rússia não funcionou. Então você recua, se reagrupa e tenta de novo. E o que estamos vendo é apenas o ciclo. Estamos em uma parte diferente do ciclo. E é isso que o sistema dos Estados Unidos produz. Você acha que um dos dois está correto? Ou como deveríamos enquadrar a política externa de longo prazo sob essas administrações tão diferentes? Policy under these very, very different administrations. A descrição da atitude americana atual em relação às suas relações exteriores é de longe a mais precisa. O que vemos são mudanças de estilo e de forma. O que não vemos é um retrocesso de uma abordagem americana ao mundo que represente uma nova concepção estratégica, muito menos um novo modelo de como o mundo é ordenado, como funciona e quais são os interesses americanos. O Sr. Trump e seus associados são tão dedicados a manter os Estados Unidos como o número 1,
O que, é claro, é uma abreviação em Washington para manter a predominância americana, chame como quiser. Os métodos para fazer isso são um pouco diferentes, ou melhor dizendo, trata-se de uma abordagem que busca minimizar quaisquer compromissos fixos dos Estados Unidos. Compromissos fixos e as obrigações que deles decorrem são anátema para alguém como o Sr. Trump, tanto porque ele é Donald Trump, quanto porque um narcisista clínico resiste a qualquer compromisso formal, seja ele legal, seja internacionalmente constituído por meio de um tratado, seja envolvendo promessas e obrigações, porque isso é restritivo. E o imperativo para um narcisista é ter total liberdade de ação para filtrar qualquer coisa que desafie ou ameace esse senso exaltado de si mesmo, e qualquer coisa que limite sua capacidade de fazer o que sente necessidade de fazer no mundo, para satisfazer esse ego enorme e desmedido, seja para autopromoção, para aumento de status, o que for. Portanto, quando as pessoas falam em neo-isolacionismo, na verdade não se trata de isolacionismo. Isso nem chega a ser calculado, porque isso é impulsionado por forças fortes dentro do próprio subconsciente do Sr. Trump, se preferir, para evitar qualquer tipo de engajamento permanente e para manter uma completa liberdade de ação. É por isso que ele menospreza a OTAN. É por isso que ele não sente nenhum remorso em quebrar normas ou acordos quando se trata da condução de relações comerciais ou financeiras internacionais. E isso, aliás, é semelhante ao que ele está fazendo nos Estados Unidos. A maioria de suas ordens executivas mais proeminentes, que estão sempre nas manchetes, são ilegais ou inconstitucionais. Isso não o abala. Elas estão sendo contestadas nos tribunais, mas os próprios tribunais, em muitos casos, carecem tanto da vontade quanto da força para impedi-lo, para frustrar totalmente sua vontade. Porque para o Judiciário Federal confrontar diretamente o presidente dos Estados Unidos, inevitavelmente leva a uma crise constitucional. E eles querem evitar isso. Não é a administração, a Casa Branca, é a autoridade judicial. E claro, a própria Suprema Corte tem sido excessivamente simpática a Trump, ao movimento MAGA, etc. Portanto, os tribunais distritais federais e os tribunais de apelação não têm a margem de manobra que a Suprema Corte pode oferecer ao incentivá-los a enfrentar e desafiar ações do Executivo que violem a lei ou aparentemente violem a lei ou a Constituição. Então esse padrão também se manifesta no exterior. Claro, isso é, de certa forma, uma exacerbação, uma acentuação de uma tendência geral na política externa americana. Pense, nos últimos 25 anos, de quantos tratados internacionais os Estados Unidos se retiraram, abrogaram ou violaram. Praticamente, todos os acordos de controle de armas com a então União Soviética e reafirmados com a Rússia foram quebrados, começando com o fim da participação e observância dos Estados Unidos no Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares durante o governo de George Bush. Agora, é claro, quando se trata de relações comerciais, o governo Trump ignora totalmente os compromissos incorporados nos artigos que constituem a Organização Mundial do Comércio, que, para todos os efeitos, está morta. Foi jogada na lata de lixo da história. Uma das implicações disso para outros governos é que não se pode confiar nos Estados Unidos de forma alguma. Não se pode confiar na palavra de Donald Trump. Ele muda de ideia de acordo com o que o impulsiona, tanto em questões internas, políticas, quanto no exterior, com total tranquilidade. Isso deve ser compreendido. Sim, eu acho que sim. Só me pergunto se o que você está enumerando aqui está correto, mas a propensão dos Estados Unidos de quebrar suas próprias regras, suas próprias promessas e acordos, é como você disse, tão antiga. A questão é que, especialmente os europeus, e os japoneses também, historicamente têm muita dificuldade em enxergar isso, e é por isso que ainda não conseguem entender quando a Rússia diz "fomos enganados" repetidas vezes. Eles pensam, não, vocês têm todos esses tratados, e foram vocês que os quebraram.
these treaties, and you were the ones who broke them. Like it's so symptomatic that the Europeans. É tão sintomático que os europeus continuem dizendo que os russos violaram o Memorando de Budapeste de 1994. E se você lê o Memorando de Budapeste, quero dizer, há pelo menos 4 ou 5 parágrafos que também foram violados pelo outro lado, pelos americanos, por exemplo, ao não intervir na Ucrânia e ao não criar tumultos políticos na Ucrânia. Mas agora, com essa abordagem escancarada, com a postura totalmente aberta de Donald Trump de eu nem me importo mais em fingir, isso não está, na verdade, trazendo mais clareza ao cenário internacional sobre o que a política externa dos Estados Unidos tem sido, é e provavelmente continuará sendo no futuro. Sim, no que diz respeito a ações imediatas e aquelas que têm efeitos concretos sobre os parceiros e aliados dos Estados Unidos. Em alguns casos, você pode chamá-los de ex-parceiros, embora ainda sejam aliados legais, baseados em tratados, se preferir. Isso não se aplica retroativamente. No que diz respeito à narrativa básica sobre a qual todos os governos ocidentais concordaram em relação à Rússia, por exemplo, ela ainda é mantida pelos europeus ocidentais e, presumivelmente, acredito, pelo Japão também. E claro, como você sugeriu, é uma visão fantástica da história. E, no entanto, ela não é seriamente contestada entre as classes políticas e certamente entre as elites políticas, seja na Grã-Bretanha, França, Alemanha, Escandinávia, em qualquer lugar da Europa Ocidental, com exceção da Irlanda e da Espanha. E toda essa história na qual os Estados Unidos quebraram sua palavra e descumpriram tratados, além de terem buscado minar acordos entre a Rússia e outras partes, como os acordos de Minsk, é um fato registrado historicamente. Mas os europeus, os líderes da Europa Ocidental, se recusam a reconhecer isso. Então você tem essa situação estranha em que eles, digamos, meio que limparam suas lentes e veem os Estados Unidos, em termos de sua postura unilateral e seu egocentrismo, por assim dizer, e de seu interesse reduzido em criar bens coletivos, bens públicos para o sistema mundial. Assim que fica evidente que outros países podem se beneficiar disso, e os Estados Unidos acabam se negando algumas oportunidades de aplicar plenamente seu poder. Bem, eles reconhecem isso. Eles não reconhecem algumas outras características do seu ambiente, como as relações com a Rússia, que estão pressionando com a mesma intensidade e afetando de forma tão prejudicial os interesses europeus quanto a zona de terror de Trump. Ver a Europa Ocidental se preparando para uma guerra com a Rússia sugere que essas pessoas estão vivendo em um mundo de fantasia, totalmente desconectadas da realidade. Então, é como se parte da visão mental, por assim dizer, estivesse aceitando a realidade, enquanto outras dimensões claramente não estão. Nas discussões com você, frequentemente voltamos ao tema da psicologia, mas é algo que acredito que precisa ser compreendido. Porque meu principal problema no momento é que não consigo entender como é possível, como outras pessoas nos Estados Unidos, na Europa, não conseguem entender a psicologia, a realidade do que está acontecendo em relação à forma como os Estados Unidos, no discurso geral, incluindo a grande mídia, se apresentam. Como é possível que seja bem conhecido, bem compreendido e absolutamente claro que os Estados Unidos têm todas essas bases militares espalhadas pela Europa e pelo Japão? Isso é totalmente claro, certo? Não há dúvida quanto a isso. E ainda assim, ao mesmo tempo, os Estados Unidos continuam falando sobre proteger essas bases, certo? E quando há uma ameaça, porque alguém ataca uma base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, isso é tomado como prova de que você precisa de mais dessas bases. E eu continuo dizendo, sabe como os suíços não perdem soldados no Oriente Médio? Não tendo soldados no Oriente Médio. Essa abordagem salva muito mais vidas do que a abordagem dos Estados Unidos.
Mas de alguma forma a narrativa dominante parece girar inteiramente em torno da legitimidade dessa expansão imperialista e da legitimidade da dominação mundial. Novamente, não ser isolacionista é interpretado como apoiar a presença de bases militares em todo lugar. Mas se qualquer outro poder fizesse isso, ou mesmo pensasse nisso, no caso da China, por exemplo, a China é constantemente criticada por ter soldados em Djibouti, uma base. De onde vem isso? Where does this come from? You're exactly right. Você está absolutamente certo. Vamos voltar e lembrar. Os Estados Unidos nasceram com a crença em seu caráter excepcional e que estavam predestinados de alguma forma, pela providência ou pela história, a liderar o mundo no longo caminho do esclarecimento. Os Estados Unidos, nesse sentido, sempre assumiram que tinham um status, um papel, uma posição que era única. E claro, isso se tornou tangível ao longo do século XX, quando o poder americano cresceu enormemente e cresceu em relação a todos os outros. Mas isso se baseia nesse senso de naturalidade da predominância americana. Se baseia em uma fundação de excepcionalismo americano que remonta à fundação do país. Agora os Estados Unidos se veem sentindo vulneráveis. Vulnerável no sentido de que outros partidos, e especialmente a China, estão se mostrando claramente uma ameaça a essa concepção fundamental do excepcionalismo e superioridade americana. E isso é muito difícil para os americanos aceitarem, tanto em termos de realpolitik estratégica, quanto em termos da identidade nacional do país. E posso garantir que o Sr. Trump e o grupo de pessoas com quem ele se cercou compartilham dessa convicção tão profundamente quanto outras administrações. Mas o que isso significa? Vamos falar por um momento sobre Ucrânia e Rússia. Por que vimos uma reversão na política declaratória americana? E vimos, certo? O Sr. Trump, durante a campanha, deveria dizer, sim, os russos têm um argumento, certo? E eles têm motivo para se preocupar com a expansão. E em um certo momento ele disse que, sabe, a liderança ucraniana tem a maior parte da responsabilidade por iniciar o conflito. Tudo isso é verdade. No entanto, ele não repetiu essas declarações desde sua posse. De onde isso vem? Baseia-se em um entendimento profundo da história recente? Não. Trump é um ignorante no sentido literal. Ele tem uma compreensão muito superficial, limitada e parcial do que está ocorrendo no mundo. Ele não lê, não escuta. Sua visão de mundo é formada por imagens simplistas, imagens de desenho animado, etc. Ele absorve ideias das pessoas com quem conversa, e essas pessoas não são necessariamente os mais altos ou responsáveis formuladores de política externa do governo. Pode ser praticamente qualquer um. Ele ouve religiosamente e assiste a Fox News religiosamente, e pega ideias dos diversos apresentadores, comentaristas e convidados. Por exemplo, ele se apegou ao Sr. Hespeth, uma escolha estranha para secretário de defesa. Gostou de algumas coisas que ele disse como apresentador da Fox News. E ele tende a mudar de opinião dependendo de com quem falou por último. Vimos isso claramente nas últimas semanas em relação à Ucrânia e ao trato com a Rússia. Ninguém sabe, de um dia para o outro, exatamente qual é a posição, expectativa ou concepção americana de um resultado desejável. O que tivemos foram vários esquemas vagamente esboçados, todos centrados na ideia de um cessar-fogo. Por que ele está pressionando por um cessar-fogo? Por razões evidentes. Não é porque isso se encaixa em algum tipo de reconfiguração bem desenvolvida em sua mente ou na mente do governo sobre como deveria ser o sistema de segurança europeu. Não existe tal concepção. Ele não consegue pensar nesses termos com frequência. Ele simplesmente não pensa de forma coerente ou lógica. Ele quis um cessar-fogo porque decidiu ou sentiu que gostaria, a curto prazo, de ter uma relação mais normal com a Rússia. Por quê? Por algumas razões. Se você quiser analisar isso em termos puramente racionais,
Ele, como a maioria de Washington e da comunidade de política externa americana, é obcecado pela China. Eles querem concentrar seus esforços nisso. O que isso significa, claro, quando você pensa a respeito, é muito difícil de dizer. Mover forças militares, antecipar uma guerra total com a China. Claro, o Pentágono e outros falam muito sobre isso. Agora está em um documento oficial americano, declarado claramente na última revisão de defesa que a China é a principal ameaça à segurança dos Estados Unidos e que os Estados Unidos teriam que se preparar para a possibilidade de uma guerra total com a China antes do final da década. Mas os Estados Unidos não têm forças enormes presas na Europa que possam ser transferidas para o Pacífico. Agora você pode dizer, ok, então qual é o segundo? Now you might say, okay, so what's the second? Well, if we want to look at it, Bem, se quisermos analisar isso em termos lógicos, a Ucrânia está absorvendo tanta atenção, tanto tempo, tanta energia, que isso nos distrai ao lidar com a ameaça multidimensional da China. Embora eu sempre tenha achado esse tipo de argumento um tanto irrealista, com os vastos recursos organizacionais e burocráticos que o governo dos Estados Unidos possui, ele poderia lidar com duas áreas de preocupação, assim como fez na Segunda Guerra Mundial. Afinal, com recursos organizacionais e governamentais muito mais limitados. Acho que o principal motivo, mas o outro motivo, que provavelmente é a principal razão pela qual Trump achou relativamente fácil mudar de rumo ao lidar com a Rússia, é porque ele tem um grande respeito por Vladimir Putin. E Trump, como todo egomaníaco, neste caso um egomaníaco que também é um narcisista clínico, respeita outros homens fortes, sejam eles egomaníacos ou simplesmente pessoas fortes, determinadas e eficazes. Porque afinal o Sr. Putin não é um egomaníaco, quero dizer, ele é o modelo, se pensarmos em termos psicológicos, de sobriedade e seriedade. E de certa forma isso exalta a própria autoimagem de Trump ao lidar de homem para homem cara a cara com alguém como Putin. Portanto, ele certamente não tem nenhuma inibição em lidar com Putin. E ele tem uma disposição positiva para isso, acreditando que Putin é um homem com quem pode conversar e fazer um acordo. E claro, Trump, se nada mais, é um negociador. Mas como isso não é construído sobre nenhuma base sólida ou inserido em qualquer concepção estratégica, ele propõe uma fórmula que é totalmente inaceitável para os russos. Um cessar-fogo, em outras palavras, significaria congelar tudo como está, fazendo algumas concessões à Rússia. Ele pode ficar com a Crimeia e, como já foi dito, embora agora com ressalvas, ele pode ficar com os 4 oblasts da Ucrânia, que foram legalmente incorporados pela Rússia, constitucionalmente à Rússia. E é isso. Deixe-me só terminar isso. E é isso. Isso seria um ótimo acordo para você. E então há algumas ideias vagas ou promessas de que cuidaremos dos outros falantes de russos ou das minorias que permaneceriam na Ucrânia. E então podemos nos reunir e fechar todo tipo de negócio. O que os Estados Unidos querem é renovar o acesso aos recursos naturais da Rússia, que são sem precedentes, enormes, e incomparáveis a qualquer outro país. Essa é uma preocupação econômica central. Então, na prática, o acordo que está sendo proposto é algo como: nós damos a você a Crimeia, damos os oblasts, apertamos as mãos, fazemos alguma promessa de que a Ucrânia não entrará na OTAN nos próximos 10 ou 20 anos. Essa é a formulação de Keller, certo? E enquanto isso, podemos fazer alguns negócios lucrativos entre nós. E além disso, você pode diversificar tanto sua carteira econômica quanto de segurança ao se reaproximar dos Estados Unidos e não precisar depender tanto da China. É basicamente isso que está sendo oferecido. E claro, outra coisa a se dizer é que isso não foi discutido ou consultado com os europeus. Então, não apenas essa oferta é obviamente inaceitável para os russos, como também está longe de ser aceitável para os parceiros europeus dos Estados Unidos, cuja aquiescência e concordância seriam necessárias para que essa proposta tivesse ao menos uma aparência de legitimidade.
Portanto, isso não é diplomacia. Não é uma política coerente. Não faz absolutamente nenhum sentido ou lógica. É um comportamento típico de Trump. E mesmo assim você vê analistas, comentaristas e outros líderes governamentais falando sem parar sobre o que realmente se passa na cabeça de Trump. Será que é uma nova concepção estratégica? Qual é a razão fundamental por trás disso? Será que há realmente um pensamento sofisticado por trás de tudo isso? E não há. Em termos de processo, sua administração não delibera. Ele nem sequer se reúne com seus principais assessores para analisar opções e elaborar uma estratégia e ações táticas individuais que poderiam ser derivadas dela. Seu governo não funciona dessa maneira. Você acha que o modo como o sistema político americano funciona atualmente, com os fundamentos sendo o sistema bipartidário, as agências governamentais, tanto primárias quanto secundárias, e internamente, o sistema federal, favorece a continuidade do que estamos vendo agora? Ou você prevê um ponto de ruptura em que os Estados Unidos necessariamente terão que mudar porque o sistema está entrando em colapso? Sabe, no sentido de que a União Soviética colapsou porque o modelo soviético, o sistema soviético, falhou em conter as forças que o minaram internamente, especialmente o nacionalismo, certo? Não acho que os Estados Unidos poderiam se fragmentar devido ao nacionalismo, porque falta esse elemento nacional de configuração. Mas se o sistema, de outra forma, não conseguir se manter funcionando, então necessariamente haverá uma mudança. Ou será que o sistema é tal que continuará no comando? E o que estamos vendo agora, também o que vimos com o governo Biden, Trump antes dele, e Obama e Bush, é essa continuidade, esse fluxo de política externa, que provavelmente vai permanecer. Acho que podemos dizer o seguinte. O sistema americano hoje, até o momento, sofreu feridas graves das quais nunca se recuperará totalmente. Ou seja, o sistema político dos Estados Unidos, como o conhecíamos, não será restaurado. A questão é, teremos uma aproximação do que tínhamos ou vamos viver em um estado de desordem política? Essas são as duas possibilidades. É interessante e é muito difícil apostar nisso. Mas, em termos de traçar comparações entre o que está acontecendo nos Estados Unidos e o que poderia ter acontecido na União Soviética ou em outros lugares, há possivelmente 3 fontes das quais podem surgir forças destrutivas que colocam em risco a viabilidade de um sistema político. Uma externa, uma guerra, uma grande guerra, que você ou perde ou não consegue sustentar, como a Primeira Guerra Mundial, e o que ela significou para a Rússia imperial. Ou pode ser por forças que emergem da própria sociedade, seja qual for a forma que isso assuma. Pode ser uma revolução radical, a Revolução Francesa, a Revolução Russa. Pode assumir a forma de golpes militares ou fascismo corporativo ou algo do tipo. Esse não é o caso nos Estados Unidos. Existem elementos do último, mas não são os mais graves. O terceiro, e isso não é exatamente único, é extremamente raro, e acredito que é o que aconteceu nos Estados Unidos não apenas nos últimos 100 dias ou nos últimos 9 anos, mas começou muito antes. É a degeneração na integridade e na pura competência de suas elites políticas. Em outras palavras, a desordem que foi gerada no sistema político americano vem de cima, seja por atos de omissão, que eu argumentaria, remontam a Barack Obama e sua incapacidade de perceber como o grande pânico financeiro de 2008 e 2009 gerou forças ou descontentamentos populares que precisavam ser enfrentados. E o fato de ele ignorá-los levou a que fossem canalizados primeiro para o movimento Tea Party e depois para seu sucessor, o movimento MAGA, e, de certa forma, lançou as bases para Trump, que venceu, não esqueça, a eleição, enquanto Obama ainda era presidente. E então, para tornar isso mais específico, você levanta a questão do antigo sistema americano de freios e contrapesos
e do giroscópio do sistema político americano. O sistema de freios e contrapesos está se mostrando, ou poderíamos até dizer já se mostrou, não ser um controle e um freio tão eficaz ao abuso de poder quanto sempre presumimos. Certo. O judiciário em particular, bem, vamos lá. O judiciário foi comprometido. Well, let's go. The judiciary has been compromised. And the lead has been from the Supreme Court. E a liderança tem vindo da Suprema Corte, fazendo as coisas mais extraordinárias, declarando que um presidente pode cometer qualquer crime concebível, mas não pode ser processado. Não há nada na história constitucional americana ou na jurisprudência que justifique isso. Foi a maioria da Corte chegando a essa determinação, por razões próprias e tendenciosas, e então criando uma espécie de estrutura legal frágil para dar aparência de legitimidade. Da mesma forma, quando decidiram que uma corporação é um ser humano, com todos os direitos de expressão política garantidos aos seres humanos e cidadãos na Constituição, abriram caminho para a grande enxurrada de dinheiro corruptor na política americana. Então sim, o judiciário não só tem falhas, como também abriu brechas no sistema e certamente não serviu como um controle contra abusos. O que acontece nos estados está relacionado a outras questões como os judiciários estaduais. Em segundo lugar, o Congresso. Bem, o Congresso tem agora duas características que são únicas na história americana. Primeiro, os republicanos no Congresso agem e votam em bloco. Eles votam exatamente como os membros do Soviete Supremo votavam na antiga União Soviética. Não importa qual seja a questão agora, especialmente na Câmara dos Representantes, seja o que for, 221 congressistas vão votar como Trump quer que votem ou talvez um ou dois possam divergir. E assim, mesmo tendo a menor das margens, acho que é uma diferença de 4 cadeiras entre eles e os democratas, certo? Seat difference between them and the Democrats, right? They might as well have a 50 vote margin. Eles poderiam muito bem ter uma margem de 50 votos. A outra característica peculiar, que não tem precedente histórico, é a fraqueza da oposição. O Partido Democrata mal funciona como oposição, apesar de ter como presidente alguém que abusa de sua autoridade diariamente e coloca em dúvida a própria integridade e viabilidade do sistema político americano. Os chamados líderes do Partido Democrata no Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara, nem sequer vão ao microfone para comentar, muito menos para organizar e reunir apoio para uma campanha abrangente para combater o que está acontecendo. Não apenas em relação a políticas específicas, mas a todo o quadro de referência que está sendo imposto ao país pelo pessoal de Trump. Então veja, quando o judiciário está comprometido e o Congresso, pelos 2 motivos que mencionei, é ineficaz, você abre caminho para os tipos de abusos autocráticos que estamos vendo agora e que veremos pelos próximos 4 anos. Portanto, o que restará da República Constitucional Americana daqui a 4 anos é uma questão em aberto. E aqui você tem uma situação única, em que a potência mais forte do mundo, que se envolveu e se engajou nos assuntos de todas as regiões do globo, e lida com quase todos os governos, exceto, talvez, a Coreia do Norte, não está implodindo, mas está se comportando de maneira completamente errática e imprevisível. Eu sei que isso é um pouco fora do assunto, mas qual é a sua avaliação do fator Israel na política interna dos Estados Unidos? Porque você disse que a única coisa que os narcisistas tentam evitar é se comprometer, certo? Limitar suas próprias escolhas. Mas me parece que, como em tantos outros lugares, a exceção de Israel prevalece, porque me parece que os estadounidenses, e Donald Trump em particular, atrelou seu destino ao de Israel. A única explicação que venho é o dinheiro dado para campanhas políticas. Como você enxerga? Bem, isso é algo que se desenvolveu ao longo dos últimos 60 anos. Os Estados Unidos não eram o principal apoiador de Israel na época de sua independência. Esse papel era, na verdade, da França. Tudo isso mudou a partir dos anos 60.
Israel é o parceiro sênior nessa relação. Ele dita as regras. Os Estados Unidos agem de forma oposta. É uma relação perversa, sem qualquer precedente histórico. As razões para isso são muito complicadas. Bem, algumas razões são complicadas e outras são simples. As complicadas estão no campo da psicologia e da história. Seria um desvio muito grande tentar voltar a isso agora. Mas a outra razão é que eles compraram o sistema americano. Eles compraram a classe política americana, primeiro por meio de doações de campanha. Doações de campanha que não vêm de Israel, mas de judeus americanos ricos, certo? Coming from wealthy American Jews. And that's why Mr. Netanyahu, E é por isso que o Sr. Netanyahu, na prática, um criminoso de guerra indiciado, pode vir com segurança aos Estados Unidos, ser convidado a discursar em uma sessão conjunta do Congresso e receber 57 ovações de pé quando pronuncia na prática as lições derivadas do livro de Josué que levam e justificam o genocídio de Israel contra os palestinos. E 57 vezes o Congresso americano se levanta e o aplaude. Os democratas não se levantaram, embora a maioria deles também seja fortemente favorável a Israel. Bem, alguns deles se levantaram, mas não, eles se levantaram sim. Desculpe, eu estava pensando no discurso inaugural do Trump. sorry, I was thinking of Trump's inaugural address. Not inaugural, his address to Congress. Não foi um discurso inaugural, foi o discurso dele ao Congresso logo depois de ser eleito. Não, todos se levantaram, democratas e republicanos. Na verdade, até anos recentes, os democratas eram o partido preferido do poderoso lobby israelense, se quiser chamar assim. Isso porque muitos dos bilionários judeus ricos sempre foram democratas nominais, por razões históricas. É uma espécie de herança do New Deal e de quem apoiou a minoria judaica nos Estados Unidos quando ela não tinha o mesmo status e posição que tem agora. Mas agora você sabe, eles controlam completamente os dois partidos. Both parties completely. But this is, I mean, and this is where we circle back to the political. Mas é aí que voltamos ao sistema político. Porque isso não é exclusivo do lobby sionista de Israel, certo? O fenômeno de que a política dos Estados-membros pode ser legitimamente, legalmente ilegal é fundamental para o funcionamento do sistema político, certo? Por meio do lobby institucionalizado, você tem o lobby de Israel, mas também tem o lobby das armas. E claro, o complexo industrial militar, que é um enorme esquema de dinheiro comprando influência política, na verdade, em várias direções. E isso está enraizado na forma como as coisas funcionam, especialmente se você comparar com a maneira como o capital não consegue comprar o processo político na China. Não é, quero dizer, Vladimir Putin eliminou isso na Rússia, essa influência dos oligarcas. Essa foi uma das principais coisas contra as quais ele lutou nos últimos 20 anos. O sistema americano é, em essência, política movida a dinheiro. The American system is part and parcel money politics. Yes, this is true, but I mean every old Bem, isso é verdade. Quero dizer, todo sistema democrático aberto e muitos sistemas não democráticos estão sujeitos a esse tipo de corrupção. Mas isso atingiu um extremo nos Estados Unidos que o país nunca havia experimentado antes. E em relação a todos esses lobbies e ao grau em que o dinheiro pode comprar a lealdade e o comportamento de congressistas, candidatos e potenciais candidatos à presidência ou a qualquer outro cargo, isso é tanto uma causa quanto um efeito, e reforça a degeneração da cultura política americana. Quero dizer, não se esqueça de que em certos momentos, os Estados Unidos implementaram medidas que iam contra os interesses e preferências de lobistas muito poderosos. Teddy Roosevelt quebrou os grandes trusts na primeira década do século XX. back in the first decade of the 20th century. Look what Franklin Roosevelt and other Veja o que Franklin Roosevelt fez, outro renegado, se preferir, da chamada classe dominante. Embora nem ele nem Teddy Roosevelt fossem capitalistas, ambos eram de ascendência holandesa e remontam ao assentamento holandês do século XVII, no estado de Nova York, se preferir. Então é possível, veja, você teve a Revolução dos Direitos Civis e a legislação, apesar da influência extraordinariamente poderosa e desproporcional dos representantes e senadores do Sul nos anos 1960. Isso aconteceu em resposta, sim, à agitação,
mas também porque as pessoas que tinham mais responsabilidade nos Estados Unidos também tinham um certo grau de integridade e preocupação com o interesse nacional. Sempre há um jogo de equilíbrio acontecendo. Os interesses paroquiais em oposição aos interesses gerais, os interesses privados e públicos, se preferir. Agora estamos em uma situação em que o senso de responsabilidade pelo bem-estar público, em oposição a todo tipo de interesses particulares e egoístas, está diminuído, provavelmente no ponto mais baixo da história americana. Então, o que se pode dizer é, como alguém já disse, quando um sistema democrático, uma democracia constitucional baseada em leis, começa a ser corrompido e a se degenerar, primeiro é o software que se perde e depois o hardware. Primeiro é a cultura política que se corrompe, o que então permite mudanças reais na estrutura e nas instituições, como o atual abuso por meio do exercício de autoridade autocrática por Trump, apesar do fato de que a maioria de suas ações são ilegais e inconstitucionais, como dissemos. Se não tivesse havido uma degeneração no software da classe política americana nas últimas, sei lá, algumas décadas, isso não poderia ter acontecido, porque o sistema provavelmente não o teria eleito e o sistema de freios e contrapesos teria entrado em ação. E então, a outra restrição que não mencionamos antes, falamos sobre o judiciário, o Congresso e assim por diante, é a tão celebrada cultura cívica americana. Onde está a tão celebrada cultura cívica americana? Essa grande variedade de instituições, igrejas, escolas, fundações, mal se um pio delas. Quantas delas? In a sense, I mean, your assessment is De certo, sua avaliação é de que essa degeneração avançou até permite que o estado atual da política aconteça, certo? the current state of politics to happen, right? Right, and that current state of politics. Certo, e esse estado atual da política permite um Trump, e permite que um Trump se safre do que está fazendo. E, se entendermos nesses termos, não como algo predeterminado, sabe, não como forças irresistíveis, não precisava ter acontecido assim. Grande parte da responsabilidade e culpa por isso recai sobre os democratas e as administrações Clinton e Obama e a liderança democrata no Congresso e assim por diante. Mas nada é predeterminado. É uma interação complexa entre elites irresponsáveis, uma cidadania distraída e egocêntrica, e a busca pela acumulação de riqueza por forças econômicas poderosas. Tudo isso junto nos levou à situação atual. É por isso que, como eu disse há pouco, é muito difícil ver como o antigo sistema pode se restaurar. A questão é se vamos sobreviver como não apenas como um país, mas como uma democracia constitucional viável, capaz de agir com responsabilidade, não só internamente, mas no mundo. Sim, eu concordo. Quero dizer, acho que os Estados Unidos estão em um dos momentos mais prejudiciais de sua história nacional por razões internas, não externas, por razões internas. Não, quero dizer o quê? Os Estados Unidos estão mais seguros hoje, basicamente, do que jamais estiveram. Mesmo não sendo autossuficientes economicamente, vamos lembrar que a industrialização americana dependeu de capital estrangeiro, principalmente britânico, no século XIX, certo? A economia americana é mais autossuficiente em certo grau do que provavelmente qualquer outra economia atualmente. Embora a China queira diminuir sua dependência de conexões externas por razões reações ao ataque dos Estados Unidos contra ela. Mas a economia dos Estados Unidos não está realmente ameaçada. The United States economy is not really threatened by China. The United States leadership in certain technologies is. A liderança dos Estados Unidos em certas tecnologias é sim, claro, mas trata-se mais de uma ameaça existencial. Os americanos têm medo da China não por causa de algo que a China faça, ou mesmo por seus SUVs mais eficientes ou sua infraestrutura. Os Estados Unidos têm medo da China porque ela existe. É o exemplo mais puro de ansiedade existencial. A palavra para isso é angústia.
Em outras palavras, é a China, por seu próprio sucesso e existência, que desafia esse tipo de pressuposto fundamental da entidade coletiva americana, de que somos superiores, excepcionais, nascemos para ser o número um e sempre seremos. E a noção de ser, em qualquer sentido comum, é anátema. Esse é um pensamento interessante. A única coisa que a narrativa dos Estados e todo o seu sistema político não conseguem aceitar é ser normal. Being normal. Yes, is being ordinary. Even if Sim, é ser comum. Mesmo que você ainda seja mais forte em algum sentido militarmente do que outros, ou não será por muito tempo, não que isso tenha algum significado prático hoje em dia. Quero dizer, as pessoas ficam falando e simulando esses jogos de guerra com a China, totalmente desconsiderando que se houvesse uma guerra com a China, ambos os países acabariam usando seus arsenais nucleares e tudo estaria acabado para os dois. Então, isso faz parte do mundo de fantasia escapista ao qual as pessoas recorrem. Não são só os planejadores do Pentágono e afins, mas também os generais dos think tanks e outros. Na prática, sem perceber, o que eles estão fazendo inconscientemente é reprisar a Segunda Guerra Mundial. Sabe, é o Japão imperial e a Rússia é a Alemanha nazista. Claro, é totalmente ridículo. Mas os europeus, devo dizer, não conheço o Japão de fato, estão tão profundamente enraizados nesse mundo totalmente fantasioso quanto os americanos, mesmo que os impulsos psicológicos subjacentes não sejam exatamente os mesmos. even if the underlying psychological impulses are not exact. Yeah. No, I agree. Concordo. A psicologia por trás disso, especialmente para os europeus, é diferente. Mas o que me chama a atenção agora, a partir do que você disse, é que se sua avaliação estiver correta, então o mais importante para as outras grandes potências, para a Rússia e a China, é fazer os americanos saberem, fazer os Estados Unidos saberem, que está tudo bem ser comum. Você pode ser normal e ainda assim será um membro valorizado e respeitado do clube como um todo. E tudo ficará bem. Tá tudo bem ser normal. Se isso fosse assimilado, talvez houvesse uma chance de os Estados abrirem mão disso. That's true, but as we know, Isso é verdade, mas como sabemos pela psicologia individual, partes externas realmente não podem mudar a constituição psicológica de indivíduos em dificuldade, a menos que eles estejam dispostos a mudar. E os Estados Unidos, em última análise, precisam estar dispostos a mudar, e não há evidências de que estejam. Agora, o grande dilema, coloca todos em uma situação difícil. Os Estados Unidos, para as pessoas que percebem o beco sem saída em que nos metemos, ou pior, o beco muito perigoso, o dilema é como reconciliar os Estados Unidos com as novas realidades. Para os europeus, bem, eu não sei. Acho que os europeus, francamente, as elites políticas da Europa, são um caso perdido. Eles são ainda piores que os americanos. De certa forma, eles são incapazes de pensar estrategicamente justamente por causa de 3 gerações de dependência dos Estados Unidos. E eles foram, de fato, neutralizados pelos Estados Unidos sem perceberem. O dilema interessante é para a Rússia e a China. Nenhum dos dois quer um confronto com os Estados Unidos. Nenhum deles quer isso. Nenhum dos dois é uma potência expansionista no sentido convencional ou tradicional. A Rússia é principalmente defensiva. A China quer seu lugar ao sol. A China, historicamente, como você bem sabe, nunca deu grande ênfase à busca pela dominação e controle de outros povos. Sim, havia povos fronteiriços que foram então integrados à China, se preferir, tanto cultural quanto politicamente. Mas grandes conquistas nunca foram realmente uma preocupação ou objetivo principal das dinastias chinesas. Eles queriam respeito e deferência. E você sabe, isso vai te colocar em apuros e em rivalidade com um país como os Estados Unidos, se preferir. Existem bases objetivas sobre as quais países com lideranças razoáveis e esclarecidas poderiam, ao longo do tempo, buscar e cultivar um conjunto de entendimentos que permitiriam a coexistência pacífica e graus consideráveis de cooperação entre os Estados Unidos, China, Rússia e outros países de alguma relevância.
No meu sonho, seja Índia, Brasil, o que for. Você sabe, se a Europa quiser participar de alguma forma construtiva, claro, seria ótimo. Se eles quiserem viver em seu próprio mundo de fantasia, é um lugar muito agradável e confortável. Um ambiente salubre para se entregar às próprias fantasias. Mas isso exige uma qualidade de liderança que não existe em nenhum lugar do Ocidente. Nada. Não existe. É difícil pensar em alguém na vida pública de qualquer país europeu, ou país da Europa Ocidental ou dos Estados Unidos que seja capaz de sequer pensar nesses termos, muito menos elaborar e conduzir uma estratégia diplomática altamente sofisticada ao longo do tempo. Penso em Xi, Putin ou K11 se encontrando com um contraparte. E Putin, de fato, vem fazendo esse convite desde seu discurso em Munique, em 2007. Mas não há ninguém no Ocidente que seja intelectualmente, emocionalmente ou politicamente capaz de fazer isso. Quem? Então você pode sugerir alguém, ou no Japão, mesmo alguém que não esteja atualmente no cargo, ou um possível chefe de governo. Há algumas pessoas que são bastante capazes e que têm, mesmo que não uma visão moral, uma visão consistente sobre o que está acontecendo, mas todas foram marginalizadas, deixadas de lado ou expulsas. Quero dizer, tivemos essa excelente política no Parlamento Europeu, Claire Daly, que tem sido uma voz de avaliações e recomendações realistas para o Parlamento Europeu. Ela foi expulsa junto com seu colega, Mick Wallace, e outros. Havia. Mas essas pessoas são como distintivos, por assim dizer. Elas são realmente marginais. Quero dizer, não são capazes de organizar ou liderar um movimento. Esse é um efeito significativo. Você tem algumas pessoas extraordinárias, é claro, que aparecem no seu programa, que você entrevista, e americanos. Eles tendem a ter mais de 70 anos. Alguns têm mais de 80. E são pessoas de habilidade e realizações extraordinárias. É muito difícil encontrar seus equivalentes, seja no campo político ou em termos de intelectuais públicos em geral, com esse tipo de estatura que tenham alguma presença e status. E parte disso é a ausência, e parte se deve ao fato de que são suprimidos. Se há indícios de que tais pessoas aparecem, elas são ou ignoradas ou suprimidas. Mas isso é uma característica de uma palavra que tem aparecido cada vez mais no meu canal, vinda de diferentes pessoas: cassiocracia. Uma cassiocracia, o governo dos menos competentes, se baseia nos alicerces de um sistema que marginaliza e exclui qualquer pessoa competente. Ou seja, isso já está embutido. Qualquer pessoa que seja competente em assuntos públicos, seja eleita ou não eleita. Mas isso é muito... acho que é uma característica marcante da sociedade ocidental contemporânea. Ninguém explica isso, porém. Quero dizer, é um desafio extraordinariamente difícil. Considerando o tipo de pessoas que estão liderando alguns dos nossos governos hoje, como o Sr. Trump, você preferiria que eles fossem competentes ou incompetentes? Quero dizer, eu preferiria de certa forma o Sr. Trump como presidente do que o Sr. Vance como presidente. Depende. Mesmo que Vance não seja um indivíduo clinicamente psicopata, ele é racional, mas de qualquer forma isso está em aberto. Só estou lançando a questão. Bem, vou pensar a respeito. Eu tinha alguma esperança de que o Sr. Vance fosse um bom pensador, mesmo que eu discorde de algumas coisas que ele diz, mas vou pensar a respeito. Michael, muito obrigado pelas suas análises. E para as pessoas que querem ler o seu trabalho, existe algum lugar onde você publica seus textos? Bem, as coisas que eu escrevo, e eu escrevo, como você sabe, com bastante frequência, na verdade até recentemente de forma semanal, eu envio para uma grande lista pessoal, e elas também são divulgadas e republicadas em vários sites de notícias eletrônicas.
Se houver alguma maneira das pessoas entrarem em contato comigo, eu ficaria feliz em adicioná-las à lista. Se houver alguma forma de você repassar meu endereço de e-mail, isso seria suficiente, mas não sei se isso é apropriado ou não. Na verdade, eu vou fazer isso. Se alguém quiser entrar em contato e ser incluído na lista de e-mails muito útil do Michael, por favor, me envie um e-mail e você será adicionado. Sim, todos nós conhecemos seu e-mail. Bem, mais uma vez, agradeço por ter a oportunidade de abordar tantas preocupações e pessoas atentas e por me darem a liberdade de falar abertamente e sem inibições. O que estão fazendo é um serviço notável. Bem, obrigado por isso. E obrigado por compartilhar sua análise. Isso significa muito para todos nós. Professor Michael Brenner, obrigado pelo seu tempo hoje. For your time today. You